Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Começamos aí mais uma semana na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, debaixo da graça dele, uma semana abençoada, onde as misericórdias do Senhor se renovaram nesse dia lindo de sol, friozinho gostoso pela manhã. E essa semana nós vamos estar aí conversando um pouquinho, algumas devocionais pela manhã, e vamos tratar com um alvo específico, né? Vamos falar com todos, mas são mensagens principalmente para que a gente possa estar compartilhando com os nossos jovens. A ideia é que a gente possa também alcançá-los pela necessidade desse tempo presente que nós vivemos aí. O pedido do irmão Jonathan, né, de Piraí, que a gente gravasse algumas devocionais voltadas também para o público jovem. Então eu quero compartilhar nessa manhã um texto do livro de Lucas, no capítulo de número 18, sobre o tema Algo Te Falta, no versículo de número 18. Lucas, capítulo 18, versículo de número 18, que diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele estas coisas, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aqui nós estamos diante de um encontro de Jesus com um jovem. O calefão aqui, o texto, o chamado, diz assim: o jovem rico. Então ele já fala acerca, né, o título ali, ele já mostra que a pessoa que procurou Jesus, provavelmente, pelo texto dizer que era jovem, dentro do que é a juventude e a idade adulta do homem hebraico, ele tinha menos de 30 anos. Porque a passagem da juventude do jovem para adulto, né, na cultura hebraica, é a partir de 30 anos. Por isso que nós vemos que o ministério de Jesus começa com 30 anos, quando ele sai da juventude para ser homem. E a partir desse momento começa o seu ministério. E aqui nós vemos algumas coisas muito interessantes. Primeiro, jovem rico. Se a gente parar e a gente pensar numa questão até cultural, jovem rico. Geralmente um jovem, quando é rico, ele não é rico em si mesmo. Geralmente ele está na riqueza dos pais. Mas esse aqui é apresentado como um jovem, e um jovem que já era rico. E quando ele é questionado acerca das coisas que ele deveria de fazer, porque ele tinha um interesse: o que eu faço para herdar a vida eterna? Talvez essa seja uma pergunta de muitos de nós. O que eu faço para herdar a vida eterna? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Hoje nós sabemos que a nossa salvação, ela depende única e exclusivamente da nossa fé. Naquilo que eu acredito, naquilo que eu creio. Eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.
É interessante essa coisa. Desculpem, queridos, a internet deu uma escapada, estamos de volta. E é interessante nos mandamentos que o Senhor Jesus, ele destaca para esse jovem. Porque Jesus, ele fala para ele assim, olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Tudo que Jesus ele pede para ele, acerca de mandamento, aquilo que deveria ser observado, são as atitudes humanas. Aquilo que naturalmente nós devemos estar fazendo. Mesmo nós, os salvos hoje, pela fé em Cristo Jesus. Numa questão de uma observação moral da lei, naquilo que é natural a ser feito a cada um de nós, naquilo que a sociedade ela nos aponta. E quando nós falamos de juventude hoje, e se você entrar numa estatística de jornal, das pessoas que estão perdendo a vida, do número de pessoas que têm morrido, principalmente assassinados, a maioria deles, eles se enquadram numa idade de jovens. Porque a maioria deles não estão observando alguns preceitos, algumas leis morais, naturais, independente de ser crente ou não. Independente de servir a Cristo ou não. Porque quando nós observamos essas leis, primeiro assim, não adulterarás. Quantas pessoas têm morrido, têm perdido a vida por crimes passionais, por problemas em relacionamentos? Quantas pessoas, quantos jovens têm morrido, não matarás, têm tirado a vida do outro por causa de bobeira, por causa de uma discussão, futebol e coisas tão tolas. Se a gente observar na lei, diz assim, não furtarás. Quantos jovens têm morrido por conta de roubo? Quantos jovens estão presos? Quantos estão perdendo a vida? Olha o que Jesus fala para ele. Não dirás falso testemunho. Honra pai e mãe. O quarto mandamento, e o quarto mandamento com promessa, diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que aumente os seus dias sobre a terra. Quantos jovens morrendo por desrespeito a pai e mãe? Quantos estão aí se perdendo? Esse jovem, o jovem do texto, diz que todas essas coisas ele já observava. E talvez você que está me ouvindo já observa todas essas coisas também. Não, eu sou uma pessoa séria, eu levo a minha vida, eu sou trabalhador, eu não me meto em confusão, não mexo com a mulher de ninguém, não faço isso, não faço aquilo, tomo benção a meu pai, tomo benção a minha mãe. E esse jovem, com todas essas coisas que ele observava, tudo aquilo que ele ali já... Jesus fala para ele assim, uma coisa te falta. Isso que ele observa. Tudo isso, perdão, queridos, hoje a internet aqui está muito complicada. Com tudo isso que ele observava, alguma coisa faltava para ele. Com tudo isso que ele fazia, havia nele um vazio existencial. Porque apesar de fazer todas essas coisas, ele não tinha certeza da salvação. Jesus pede para ele algo muito interessante. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Aquele homem, ele tinha um tesouro. Ele tinha algo muito valoroso. No caso dele, eram os bens, era o dinheiro. Mas hoje nós vivemos também momentos onde pessoas, talvez eu, talvez você, tenhamos um tesouro também, tenhamos algo que nós não conseguimos abrir mão.
A Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O que é para mim tão importante ao ponto de eu não conseguir abrir mão dessas coisas? Para você, jovem, o que é tão importante que você não consegue abrir mão para servir a Jesus? Para você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, o que é para você tão importante que você não consegue abrir mão para poder servir a Jesus? Não, mas eu já sirvo a Jesus. Mas talvez você pudesse servir melhor. O que está impedindo que você sirva melhor a Cristo? O que é preciso renunciar? O que é preciso deixar diante de Deus? Abrir mão. Quando você vai em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é o tesouro que precisa ser vendido? O que é preciso ser doado? Que precisa abrir mão para colocar diante do Senhor? O que tem travado a nossa juventude? O que tem impedido você, jovem, de ser servo ou serva do Senhor? O que tem impedido nós, senhores e senhoras, de sermos melhores como servos do Senhor? Alguma coisa te falta. Para esse, o tesouro dele estava nas riquezas. Jesus, no seguinte, ele fala do perigo das riquezas. Mas abrir mão nesta terra por Cristo é um preço que todos aqueles que querem seguir a Ele precisam pagar. Mas é algo que você paga, mas sabendo que Deus não fica devendo nada a homens. Jamais. Porque Deus, no versículo 30 do capítulo 18, diz assim, olha só, a partir do 29, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais no mundo por vir a vida eterna. Quando nós abrimos mão por Jesus, você, jovem, senhor, senhora, saiba que não há ninguém que abra mão por Jesus que não receba muitas vezes mais no presente, na vida que nós estamos. Nós já recebemos mais nessa vida. Recebemos mais no porvir. Ele faz uma promessa que aquele que abre mão por ele recebe nessa vida e no porvir ainda garante a vida eterna. É uma garantia que o próprio Deus ele dá. E quando você fala de jovem que não abre mão, no capítulo 19 ele fala de Zaqueu, um jovem que abriu mão e que na casa dele entrou salvação. Outro jovem rico que decidiu por Jesus. Então, querido, saiba que escolher por Cristo nunca será perder. Você pode, aos teus olhos, deixar algumas coisas de lado, mas com certeza o que você vai ganhar é bem melhor do que aquilo que você deixou para trás. Algo ainda falta. O que nos falta?
É hora de procurar em Cristo o que nos falta. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, na beleza da tua santidade. Quero, Deus, neste momento apresentar a nossa semana, gratos ao Senhor, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo, Deus, que habita em nós, ó Deus, e que direciona as nossas vidas. Dai-nos, ó Deus, uma semana de bênção, de vitória. Sê com as vidas, ó Deus, que ouviram e que ouvirão, Deus, toda essa mensagem. Abençoa a cada um deles. Assim oramos gratos, em o nome de Jesus Cristo. Amém.